A primeira igreja bíblica de Araçatuba posta este vídeo para a edificação das pessoas que assistem, mas incentivamos você a sempre frequentar e participar do culto e ministérios em sua igreja local, seguindo a ordem de Hebreus 10, 25, que diz: "Não deixemos de congregar, como é costume de alguns. Antes, admoestamo-nos uns aos outros, tanto mais quanto vedes que vai se aproximando aquele dia." Hebreus 3, de 7 a 13, como ainda não está lá, acompanhe na sua Bíblia. Assim, pois, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração como foi na provocação, no dia da tentação no deserto, onde os vossos pais me tentaram pondo-me à prova, e viram as minhas obras por 40 anos. Por isso eu me indignei contra essa geração. E disse: esses sempre erram no coração. Eles também não conheceram os meus caminhos. Assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Eu pedi para cantar o hino Coração Transformado, justamente porque é o título da nossa mensagem, Coração Transformado. Coração regenerado por Jesus. E hoje nós queremos pensar nisso. Será que o nosso coração é realmente transformado? Será que ele é realmente regenerado por Jesus? Jesus faz uma mudança em nossa vida. E eu espero que em cada pessoa aqui também. 2 Coríntios, chegamos lá. 6:2 fala: hoje é o dia aceitável. Hoje é o dia da salvação. E é repetido várias vezes aqui nesse texto de Hebreus a palavra hoje. A palavra hoje não significa as 24 horas, mas está no sentido de urgência. Agora é a hora. Não podemos deixar para depois. E essa repetição é justamente porque a ênfase que vamos ver nesse capítulo é que a palavra de Deus é falada, 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 mas o coração vai se endurecendo, endurecendo e endurecendo. E nós tememos que muitas pessoas ouvem a palavra de Deus e vão endurecendo de tal forma que acabam ficando incrédulos e nunca vão se render aos pés de Jesus. Nunca terão esse coração transformado, um coração regenerado por Jesus. Para nós recordarmos um pouquinho, eu sempre preciso fazer isso na introdução, lembramos que o propósito desta carta é mostrar Jesus. Na mensagem passada nós falamos sobre a parte de considere Jesus. Esse é o objetivo principal ao lermos o livro de Hebreus. Eu estou lendo praticamente cada dia. É um contraste que eu leio também Apocalipse, por causa da aula de Apocalipse. Apocalipse e Hebreus. Eu estou andando de bicicleta ouvindo leitura da palavra de Deus. E vai penetrando. O livro de Hebreus é maravilhoso. Na medida que vocês vão lendo, vão estudando, vocês vão tendo um retrato de Jesus. Para mim é uma experiência nova porque eu nunca estudei detalhadamente o livro de Hebreus. E está sendo um prazer poder estudar pessoalmente. Mas Jesus é visto em todas as páginas. Jesus é visto proclamando como que no Velho Testamento apontava Jesus e como que muitas vezes nós lemos aquelas passagens do Velho Testamento e não enxergamos Jesus. Muitas vezes nós temos dificuldades com livros como Levíticos. Levíticos é um livro que fala tanto sobre sacrifício, sobre sangue, mas tudo é apontando para Jesus Cristo. E nós já vimos que Jesus é superior a anjos. Jesus é superior aos homens.
Jesus é superior a Moisés, que é a superioridade que estamos destacando nesse capítulo. Mas essa carta também é cheia de advertências. Hoje nós vamos ver uma segunda advertência incluída nessa carta. Nós já estudamos no capítulo 2 a advertência: como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação. Negligenciar a salvação, procrastinar, deixar para depois, é algo fatal. Como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Mas aqui nesse texto também outra advertência é dada. A segunda grande advertência é dirigida primariamente aos hebreus, aos judeus. Aqueles que tinham ouvido, mas endureceram os seus corações. Mas aplica a nós também. Nós podemos muitas vezes estar ouvindo e endurecendo o nosso coração. Esse coração endurecido por incredulidade pode ser transformado por Jesus. Coração regenerado, coração transformado por Jesus. Hoje, para nós podermos entender, um dos alunos de Apocalipse me emprestou esse apontador e eu vou olhar o mapa das peregrinações. Talvez a tia Nice ia ter mais prazer em ensinar isso aqui, né? Faz tempo que ela não dá aula de geografia bíblica. Mas esse mapa apresenta as peregrinações do povo de Israel. E nós observamos que eles saíram aqui de Ramessés, lá no Egito. Este era o lugar onde o povo estava escravizado no Egito. E lembramos que Deus levantou um libertador, Moisés, aquele que pôde tirar o povo do Egito. De Ramessés ele foi para Sucote, eles foram para Sucote. E aqui é o caminho da peregrinação desse povo. De Sucote, número 2, estão vendo aqui, foi para Pi-Hairote. A maioria dos expositores acreditam que foi aqui o local da travessia. Tem alguns que chegam a diminuir bastante as águas aqui para poder o milagre não ser tão grande. Mas ainda é chamado mar. Era o Mar Vermelho. E sabemos que foi aqui que o povo atravessou o Mar Vermelho, como em terra seca. Moisés levantou a vara e o mar se abriu. Depois que passou todo o povo de Deus, o exército de Faraó estava preparando para entrar. Moisés levanta novamente a vara. Acho que vocês estão falando, parece a história dos 10 mandamentos, do filme. Não, é a Bíblia, viu? Levantou a vara e todos morreram dos egípcios. Todos. Eu lembro no filme 10 Mandamentos, aquele primeiro, do Charlton Heston, né? A original. Coloca lá o faraó, o cavalo dele parando e ele não morrendo. Eu acredito que todos que foram lá morreram. Mas o fato é que Deus fez um milagre para atravessar aquele Mar Vermelho. Foi lá em Pi-Hairote. Daqui até entrar em Canaã, seria 2, 3 anos, pouco tempo. Não seria uma jornada longa, mas o que aconteceu? Foram enviados espias e 10 deles trouxeram notícias negativas. Somente 2 dessas espias, Josué e Caleb, falaram: não, lá é terra que mana leite e mel. E começou então a peregrinação do povo de Israel por todo esse tempo aqui. Passaram, em vez de ser 2 anos, 3 anos, 40 anos. 40 anos eles ficaram peregrinando aqui no deserto. Sabemos que alguns acontecimentos importantes se deram em Mara, água amarga, né? Tornou doce. Depois em Elim, em Refidim, e bem aqui no centro algo muito importante aconteceu. Deus deu os 10 mandamentos. Então, o Senhor
falou através de Moisés. Moisés foi usado como um libertador do povo de Deus do Egito. Mas lembramos que Moisés também não fez parte daqueles que entraram na terra prometida. Todos aqui lembram por que Moisés não entrou? Moisés foi desobediente. Deus falou, fala a rocha. E Moisés, ao invés de falar, ele bateu. Acho que a vara dele estava coçando, né? Não atendeu rápido. E ele, em desobediência, feriu a rocha. E ele também não entrou na terra prometida. Toda essa geração, durante esses 40 anos, de pessoas incrédulas morreram, sem entrarem em Canaã. Estariam cantando até hoje a música, ainda é longe Canaã. Né? Não entraram. Não entraram em Canaã. Depois somente então teve a travessia aqui, passando para o lado que é a Canaã, e daí Ai, Jericó, e os acontecimentos do outro lado. Mas nós vamos estar estudando e ver só apenas dois aspectos importantes tirados do texto. Advertência para todos. Versículos 7 a 11. O boletim só tem que completar a palavra advertência. Tem uma advertência para todos e um convite para todos. Advertência para todos. Versículo 7 então começa. Assim, pois, como diz o Espírito Santo. É tão importante isso, irmãos. Às vezes coisas pequenas nós não observamos. Mas aqui está dizendo, como diz o Espírito Santo. E quando ele fala isso, sabe quem disse isso? Davi. Davi está citando o que aconteceu em Êxodo. E quando o autor de Hebreus fala sobre essa citação de Davi, ele diz, como diz, não Davi. Ele diz, como diz o Espírito Santo, mostrando a inspiração divina. Talvez isso passe despercebido numa primeira leitura, mas é maravilhoso pensarmos isso. É o Espírito Santo o autor desse livro. E aí começa as advertências. Hoje, urgência, se ouvirdes a sua voz. A ilustração que ele vai dar é do povo de Israel. O Espírito Santo usa Israel como exemplo. O Salmo de 96, se vocês quiserem olhar lá, olhe rapidamente, mas fique com o seu dedo aqui em Hebreus para não perder o lugar. Abre bem no meio da sua Bíblia, no Salmo 96. Versículos 6 e 7, eu vou ler só o 7. 96, 7 diz assim. Desculpa, é 95, 7. Mas estava bem na mesma página. Ele é o nosso Deus, e nós, povo do seu pasto, e ovelhas da sua mão. E a frase, hoje, se ouvirdes a sua voz, eu preciso ler o 8 também, não endureçais o vosso coração como em Meribá, como no dia de Massá, no deserto. Essa foi a citação de Davi. Davi disse, como disse o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o seu coração. Hoje é o dia aceitado. Hoje é o dia da salvação. Não pode deixar para depois. Acho que muitos de nós conhecemos a história de Moody. Outro dia nós estávamos conversando sobre apelo, e às vezes a gente faz apelo aqui na igreja. Nem sempre. Eu prefiro fazer em particular. Mas diz que certa vez Moody estava pregando numa enorme congregação em Chicago. E naquela noite ele costumeiramente fazia apelos. Naquela noite ele disse para o povo, olha, vocês vão para casa, pensa no que eu acabei de dizer, amanhã vocês voltam aqui e tomam uma decisão.
Naquela noite, ocorreu um grande incêndio em Chicago. Metade da sua congregação que estava presente na noite anterior morreu. Hoje é o dia, a gente não sabe. Talvez hoje é a última oportunidade. Nós não sabemos a duração da nossa vida. Não te glories o dia de amanhã. Léo não esperava que de repente ele ia encontrar um caminhão pela frente e sua vida foi tirada. Um dia para outro. Precisamos estar preparados. Hoje é o dia aceitável, hoje é o dia da salvação. E exatamente essa ênfase que é dada aqui em Hebreus, voltando para o nosso texto, verso 8. Não endureçais o vosso coração, como foi na provocação. E é interessante que o autor nem usou a palavra Massá e Meribá. Mas sabe o sentido da palavra Massá e Meribá? Está aqui em Hebreus. Traduziu para nós o sentido da palavra Massá e Meribá. Massá significa provocação, Meribá significa tentação. O autor de Hebreus não tomou tempo nem de falar os nomes, mas já deu os significados. Deu para nós o sentido, como foi na provocação em Massá, como foi na tentação em Meribá, lá no deserto. Não endureçais o vosso coração. Eu preciso ler um texto um pouco mais longo, mas vou ser rápido na leitura. Acompanhe comigo também em Êxodo 17. Êxodo 17, coloca o mapa lá de novo para nós, fazendo um favor, que daí podemos pensar um pouquinho nessa peregrinação. Êxodo 17. De novo, fica com o seu dedo lá em Hebreus, depois você não acha rápido, né? Êxodo 17. Acho que eu tenho aqui lá. Amém? Começando com o versículo... Eu vou começar do 1 mesmo, não vai ter jeito, para nós entendermos a história, mas eu vou ler ligeiro. Tendo partido toda a congregação dos filhos de Israel do deserto de Sim, em inglês é Sim, com letra minúscula e com N. Vocês sabem o que é isso em inglês? Quantos aqui sabem o que é sin? Pecado. No deserto de Sim. Aqui ficou sim, né? Sim, não. No deserto de Sim. O povo realmente estava em pecado. Estava peregrinando no deserto por causa do pecado. Fazendo as suas paradas segundo o mandamento do Senhor. Aí, eles acamparam em Refidim. Lembra que eu apontei ali para vocês, Refidim? Mais aqui embaixo. Aqui tem o deserto de Sim e daí Refidim. E não havia ali água para o povo beber. Sempre o povo murmurando. Contendeu, pois, o povo com Moisés e disse: dá-nos água para beber. Respondeu-lhes Moisés: por que contendeis comigo? Por que tentais ao Senhor? Tendo aí o povo sede por água, murmurou contra Moisés e disse: por que nos fizeste subir do Egito para nos matardes de sede, a nós, nossos filhos e os nossos rebanhos? Então clamou Moisés ao Senhor: que farei a esse povo? Só lhe resta apedrejar-me. Respondeu-lhe o Senhor a Moisés: passa diante do povo, toma contigo alguns dos anciãos de Israel, leva contigo a mão a vara com que feriste o rio e vai. Eis que estarei ali diante de ti sobre a rocha em Horebe. Ferirás a rocha e dela sairá água, e o povo beberá. Moisés assim o fez na presença dos anciãos de Israel. E chamou o nome daquele lugar Massá e Meribá, por causa da contenda dos filhos de Israel, porque tentaram ao Senhor. Estão enfatizando isso, dizendo: está o Senhor no meio de nós? Portanto, nós vemos que esse povo tentou o Senhor, eles endureceram o seu coração, eles tentaram o Senhor, eles não estavam sentindo mais nem peso do pecado. Irmãos, um perigo muito grande é quando nós ficamos cauterizados e já não sentimos mais peso de pecado. Diz que certa jovem
Estavam explicando para ela que o pecado dá um peso muito grande. Mas eu não sinto peso nenhum. Que peso? 20, 30 quilos? Não tem peso nenhum, não sinto peso nenhum. O pastor sabiamente disse: poderia ser não 20, 30, podia ser 400 quilos. Em cima de uma pessoa morta, não ia sentir nenhum peso, né? Só minha mulher que riu. Tá bom. Mas vocês entenderam? Em cima de uma pessoa morta, todo o peso do mundo não ia fazer diferença, está morta mesmo. Homem morto em delito e pecado. Mas aí nós observamos que, verso 9 e 10, deixa eu ir mais ligeiro, voltando lá para Hebreus 9 e 10. Onde os vossos pais me tentaram, pondo-me à prova. Lá em Meribá, lá em Massá, foi o lugar de provocação, foi o lugar de tentação, onde eles puseram Deus à prova. O que eles pensam que eles são? Pondo Deus à prova. Mas foi isso que esse povo fez. Aí o verso 10 diz: e viram as minhas obras por 40 anos. Deus fez milagres após milagres durante todos aqueles 40 anos. Quando tinha fome, Ele mandava as codornizes para suprir a fome deles. Quando tinha sede, saía água da rocha. Quando tinha fome, supria o maná, que era o pão divino que descia do céu. Mas durante 40 anos, esse povo ficou endurecendo o seu coração. Até que Deus teve que dizer: eu me indignei contra essa geração. Esses sempre erram no coração. Eles também não conhecem os meus caminhos. Aqui nós vemos Deus já dizendo: já basta, chega. Dei-lhes já muita oportunidade para arrepender. Eles não querem arrepender. Ainda bem que Deus tem tanta misericórdia conosco, não é? Deus podia já dizer basta para nós também. Aquele que muitas vezes tem endurecido o seu coração será quebrantado de repente, como que não haja cura. Diz Provérbios 29:1. Não endureçais o vosso coração. Vai chegar uma hora que Deus vai ter que quebrantar esse coração. E perto está o Senhor daquele que tem um coração quebrantado. E salva aquele que tem um coração contrito. Eu estou assustando a criança, né? Desculpa, Selma. Mas veja, Deus se indignou. Deus é bom, meus irmãos, mas Deus é justo. Nós temos que sempre lembrar dos dois lados da moeda. Atentai para a bondade e a severidade de Deus. Foi a bondade de Deus que me conduziu ao arrependimento. Inclusive foi um instrumento, uma música que me ajudou tanto. Ele é bondoso, maravilhoso. Ele é bondoso, Cristo Jesus. Isso falou ao meu coração e eu tive que acabar entregando o meu coração ao Senhor, diante da bondade do Senhor. Eu sei que há pessoas aqui, talvez remanescentes daquele tempo que nós passávamos sempre o filme Inferno em Chamas. Quantos lembram do filme Inferno em Chamas? Seria interessante. Tem alguém aqui que aceitou a Cristo com o Inferno em Chamas? Graças a Deus, tem. Foi com justiça. Foi falando sobre Deus mandando para o inferno. E pessoas aceitaram a Cristo por causa da justiça de Deus. A bondade de Deus conduz ao arrependimento, mas a justiça de Deus também conduz ao arrependimento. Deus é bom, Deus é justo. Deus se indignou. Ele ficou irado com o pecado. E disse: eles erram no coração, não conhecem os meus caminhos. Ah, como o pecado endurece. Nós vamos ver no verso seguinte, no 13, que fala sobre o endurecimento do pecado. E por isso diz no verso 11, mas deixa eu completar aqui: por isso eles vão perecer. Por isso eles estão, jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso.
É uma expressão também que o livro de Hebreus repete muitas vezes: não entrarão no meu descanso. O descanso que eles não entraram foi na terra prometida. Eles não tiveram o grande privilégio de entrar naquela terra que o Senhor tinha prometido para eles. Não entraram no meu descanso. Mas é interessante que mesmo a geração que entrou também não descansou. Sabe por que eles não descansaram, aqueles que entraram? Porque não obedeceram. Irmão, só tem mesmo efeito na vida nossa quando nós somos totalmente obedientes ao Senhor. Aquela geração que entrou era para exterminar, por exemplo, os cananeus, mas eles não fizeram isso. Eles acharam que eles podiam ser melhores e mais bondosos do que Deus. E não obedeceram o que Deus mandou fazer. E aí os cananeus ficaram perturbando eles o resto do tempo deles ali. Eles eram para exterminar todos aqueles pagãos, para possuir uma terra nova, prometida, sem idolatria. Mas como não exterminaram, aquilo esteve sempre perseguindo o povo de Deus. Obediência. Deus quer de nós a obediência. Sabemos que a desobediência é como o pecado de feitiçaria. Por isso o que Deus mais quer de nós é a obediência. E Ele quer ver em nós um coração transformado, um coração regenerado por Jesus. Vou ser bem ligeiro no nosso último ponto. Só o verso 12. Aqui temos o convite para todos. Verso 12 diz: tende cuidado, irmãos. E agora pode imaginar que o autor de Hebreus, o Espírito Santo, está dizendo: tende cuidado para nós. Tende cuidado que não haja em nós também um coração endurecido. Tende cuidado, irmãos, jamais aconteça. Agora eu tenho que lembrar que esses irmãos aqui não são irmãos salvos. No verso 1 do capítulo 3, vocês viram a diferença? Ali diz santos irmãos, que participais da vocação celestial. Aqui não diz santos irmãos, aqui diz irmãos. Aqui ele está dirigindo aos judeus. Por isso, irmãos, tende cuidado. Jamais aconteça entre vós que tenha um perverso coração de incredulidade, que se afaste do Deus vivo. Ainda bem que o convite de Deus continua para nós, né? Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ele está clamando hoje. Ele está, através do Espírito Santo, convencendo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado porque não crê em Jesus. E nós temos que lembrar que o pecado é imperdoável. Muita gente fala sobre o pecado imperdoável. Mas o pecado imperdoável é não crer em Jesus. João 16 declara: do pecado, porque não creem em mim. Incredulidade endureceu o coração. Mas mesmo assim o Senhor está convidando: vinde, vinde, vinde. Quantas vezes? Para aquele povo foi 40 anos. Para alguns são 4 anos. Para outros são 20 anos. O Senhor está clamando: hoje é o dia aceitável, hoje é o dia da salvação. Não deixe para amanhã, amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo te quer regenerar, transformar, te dar um coração transformado, regenerado por Jesus. Eu vou concluir com 4 pontos que são usados sempre na aula de Êxodo. Quem aqui fez Êxodo vai lembrar. Na conclusão, temos aqui, primeiro, a salvação ou a redenção, ela é totalmente de Deus. Irmãos, nós não podemos esquecer isso. Salvação nós não temos nada a ver. Ninguém consegue salvar a si próprio. Pecado não pode limpar pecado. Nós não podemos salvar a nós mesmos. Foi necessário a intervenção divina. Ele nos tirou de um poço de perdição, de um lamaçal. Nos tirou de lá e nos colocou os pés sobre a rocha. Ele que nos salvou por intervenção divina. A salvação é totalmente de Deus. Quando o povo saiu do Egito,
a mesma coisa aconteceu. A redenção do povo do Egito foi totalmente de Deus. Foi algo sobrenatural, foi Deus que realizou. Tem alguma tipologia que a gente sempre ensina aqui em Êxodo? O Egito representa o mundo, Faraó representa Satanás. O povo foi tirado do mundo, foi tirado das garras de Satanás. A salvação é de Deus. Então nós temos que lembrar primeiramente isso, ela é totalmente de Deus. Segundo, é através de uma pessoa. Deus usou uma pessoa para salvar o povo de Israel, não usou? Deus usou Moisés. Moisés foi o grande mediador, aquele que foi instrumento usado. Ele é uma pessoa e Deus tomou todo o cuidado para o povo não adorar Moisés, escondeu o corpo dele. Porque idolatria viria já justamente com a apresentação do corpo de Moisés. Porque o povo adorava Moisés, idolatrava seu ídolo. Mas nós vemos aí que Deus usou sim esta pessoa para tirar o seu povo do Egito. E em comparação, Deus usou seu próprio filho. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu próprio filho, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Foi sim através de uma pessoa, porque essa pessoa teve que se tornar homem para nos salvar. Deus, homem, vindo aqui nesse mundo. Evidentemente, grande é o mistério da piedade. Aquele que foi manifestado em carne, Jesus. Então nós vemos aí que foi através de uma pessoa. Também foi através do sangue. Nós acabamos de estudar na saída do povo de Israel do Egito. Passar. E nós, no caminho de volta do nosso estudo, eu e a Anice estávamos pensando, né? Essa verdade é tão preciosa, os casais e os que já fizeram. Nós sempre pensávamos que evitava de entrar o sangue. Mas na explicação que recebemos, o sangue no portal ou colocado nas portas era para justamente o rei, que era a autoridade maior, visse de longe que aquela casa tinha sangue. E que nela ela era convidada para entrar. E o passar era o passar em cima, não pisando em cima, é passar o limiar. Mas era sangue. Sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Salvação é totalmente de Deus. Salvação é através de uma pessoa. A salvação é através do sangue. O povo de Israel conseguiu passar pelo Mar Vermelho, pés enxutos. Foi um milagre de Deus. Nós temos nosso caminho aberto para o céu, através do sangue de Jesus Cristo, que nos purifica de todo o pecado. E finalmente, é através do poder. Só o poder de Deus. Lembra daquele corinho? Pode mudar teu ser? A prova que eu lhe dou é que mudou o meu. Não vês que sou feliz seguindo a Jesus? Nova criatura sou, nova sou. Alguns mais antigos fizeram assim, né? Só o poder de Deus. É o poder de Deus. Sempre foi o poder de Deus. E é somente através desse poder que somos salvos. Portanto, essas 4 verdades são importantes. A salvação é totalmente de Deus. A salvação é através de uma pessoa. A salvação é através do sangue e através do poder. Eu tenho só uma ilustração para finalizar. A mãe, já contei, mas não falei a última parte. Na Inglaterra, salvou o filho numa tempestade de neve, ao cobri-lo totalmente com seu corpo, como a galinha nos seus pintinhos, e o calor do seu corpo conseguiu salvar o menino. Mas ela faleceu. Mais tarde, esse menino nunca tinha reconhecido essa verdade. Mas mais tarde, um pastor contou a história aplicando para Cristo. E um senhor estava ali no auditório e ouviu contando e reconheceu: foi sim, minha mãe que fez isso para mim. Mas eu nunca entendi que Jesus fez o mesmo.
Muito mais do que isso, ele morreu não só por mim, mas por todos, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Naquele momento ele se decidiu. Irmãos, a urgência da salvação é tão grande, não pode deixar para depois. Se você está aqui e ainda não conhece a Cristo, não deixa para depois. Amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo te quer resgatar. Eu não vou fazer um apelo público, mas se você está aqui hoje à noite sem Cristo, procure um de nós, procure comigo mesmo. Eu teria o maior prazer para te ajudar a levar a Cristo. O maior prazer da vida. Vamos orar. Senhor Deus e Pai. É um texto que nós não estudamos muitas vezes. Eu também fui tão abençoado ao estudar e aprender essas verdades. Pai, eu peço que todos que estão aqui possam ter certeza da salvação. Só o poder de Deus pode mudar cada pessoa aqui. E nós somos provas disso. Eu peço que se tem alguém que ainda não aceitou Jesus, possa arrepender dos seus pecados, crer em Cristo como Salvador pessoal e assim ter a vida eterna. Eu oro em nome de Jesus. Amém.